Você já fez aquela lista de metas para o ano de 2022? Alguém aqui fez uma listinha, ou pelo menos pensou assim em algumas metas para esse ano? Eu fiz uma pequena lista com 50 itens aqui. Eu vou compartilhar só 5 deles com vocês. Bom, eu pensei, que em 2022 eu posso realmente melhorar minha alimentação. Não sei se alguém se identifica, Principalmente o final do ano aí foi tenso em relação a isso. Foi bom, Mas foi também tenso, então tem que melhorar minha alimentação. No tópico 2 eu pensei em praticar atividade física. Que eu acho que isso, é todo mundo, provavelmente, tirando meus filhos que tem que descansar um pouco mais. Todo mundo tem que praticar, atividade física. Item 3, ficar mais parecido com os artistas de cinema, como Brad Pitt e o cantor Justin Bieber. Cara, quem que escreveu isso? Tá com a letra da minha esposa isso aqui, calma. Esse item não, galera, esquece esse aí tá errado. Morar mais próximo da igreja, Isso aí. Eu não moro tão longe, depende do meio de transporte. Eu moro a 5 minutos de helicóptero daqui. Só que como eu nunca vim de helicóptero, então demora uns 45 minutos, 50, para chegar aqui. Não tem lugar para pousar, por isso, não tem aquele negócio, que pousa helicóptero que eu não sei nem o nome. Conseguir um controle do portão da igreja que esteja funcionando. Cara, essa meta aí, não. Vou botar 2023. 2023. Alguns adolescentes já me confessaram que fizeram uma meta assim, mais voltada para as questões do coração, Eles ficam ouvindo aquela música assim, e vão, pensando, que a vida pode mudar. Não sei não, hein, galera? Acho que não. O Salmo 1, que a gente vai ler, fala de 2 pessoas que têm planos totalmente diferentes, assim, de caminhos diferentes, pessoas que escolheram propósitos diferentes para a sua própria vida, metas diferentes, e elas vão receber no final da vida resultados diferentes também. Esse Salmo 1 que a gente vai ler agora é o prefácio do livro dos Salmos. O que isso significa? Esse salmo foi colocado aqui como o primeiro de propósito. Ele não é muito bem uma oração, ele é meio que uma declaração, assim, uma declaração de fé. Então o salmista acredita que isso acontece na vida das pessoas que estão diante de Deus e as pessoas que estão afastadas de Deus. Esse é o conselho de Deus para a gente hoje, é isso que a gente vai ler nesse momento. Você está com o Salmo 1 aí aberto, posicionado? A gente vai fazer uma leitura pausada, assim, eu vou lendo, parando, aí se você puder ficar com o livro aberto, com a Bíblia aberta aí, ligada, tal. Aí eu vou ler, vou comentar, e ao final a gente vai tirar uma única lição e uma aplicação para o nosso coração, para a nossa vida. Diz assim o Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui esse primeiro verso diz o seguinte, Primeiro vai dizer que alguém é feliz, tudo bem? A palavra feliz aqui, quando esse texto foi traduzido para o grego, que é a mesma língua do Novo Testamento, é a mesma palavra usada por Jesus no Sermão da Montanha, logo no início do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, se você lesse lá o bem-aventurado, é esse mesmo feliz aqui. Ou se você ler feliz lá, é feliz aqui. Ou seja, Jesus no Sermão da Montanha, ele está se lembrando do Salmo 1. Ele está tentando dizer para aquelas pessoas que estão perto dele o que esse salmista quis dizer, só que num texto bem curtinho. Jesus vai dizer num texto muito maior, que é num sermão inteiro. Então Jesus diz quem é feliz na perspectiva de Deus, e o salmista faz a mesma coisa aqui, vai dizer quem é feliz na perspectiva de Deus. Então, como é feliz aquele que não faz? Então, primeiro o salmista vai dizer para a gente que a gente é feliz quando a gente não é isso, que é o verso 1. Tudo bem? Então, você que é cristão, você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você que foi chamado pela graça de Jesus Cristo,
tão maravilhosa, você é feliz porque você não é isso. Então, o que você não é? Você não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse verso 1 mostra para a gente também uma gradação. Então, é como se fossem degraus, beleza? Só que são degraus que literalmente a gente vai descendo. Então, primeiro, a gente não segue o conselho dos ímpios, porque se a gente segue o conselho dos ímpios, a gente dá o segundo passo, que é o passo da imitação, e se a gente dá o segundo passo, a gente dá o terceiro passo, que é sentar na roda dos zombadores. O que o salmista está querendo dizer? Que, na verdade, o primeiro problema, que é o mais fundamental, é você ouvir o conselho dos ímpios. Conseguiu entender? Então, tem 3 ações aqui. A primeira é a mais importante de todas, porque é a primeira que gera todas as outras. Então, quando você segue o conselho dos ímpios, perceba, não é ouvir o conselho dos ímpios, não é isso que ele está dizendo. Então, o salmista não está dizendo assim, você ouviu, aí ouviu, já se deu mal, beleza? Passou na rua, tinha alguém ímpio. O que é ímpio? Alguém impuro, alguém que odeia a Deus, alguém que não conhece a Deus, alguém que rejeita a Deus, o Espírito Santo de Deus, e essa pessoa fala alguma coisa, você ouviu, perdeu, se deu mal, não é isso, beleza? Mas é seguir o conselho. Aí olha só que coisa interessante, quando você segue o conselho, o segundo passo é você já imitar aquela pessoa. Então, primeiro você ouve aquilo que é o pensamento dela, e faz com que aquele pensamento faça morada no seu próprio coração. Você aceita aquele conselho dos ímpios, mas logo depois você começa a imitar aquilo que ele faz. Você já não é mais um mero espectador, mas você é um imitador da vida daquela pessoa que está distante de Deus, que rejeitou a Deus. E o último passo é se sentar na roda dos zombadores. A Bíblia mesmo aqui vai dizer que é se sentar no assento dos zombadores. Aí fica um pouco redundante, mas o que isso significa? Significa tomar assento como aquele que pertence. Então é o seguinte aqui, o primeiro passo, você ouve o conselho e você segue o conselho. Segundo passo, você imita. No terceiro passo, você já não é mais um imitador. Você já é um zombador. E esse zombador aqui não é quem faz uma brincadeira, uma zombaria, mas é quem zomba de Deus especificamente. Lembra do livro de Gálatas, em que Paulo vai dizer lá assim, de Deus não se zomba? Quando Paulo diz de Deus não se zomba, ele diz assim, aquilo que você plantou, certamente você colherá. Então, o que seria a zombaria diante de Deus? A zombaria é você esperar receber algo diferente daquilo que você plantou, diferente das escolhas que você fez na sua própria vida. O verso 2, agora é você, tudo bem? Então, primeiro você é feliz porque você não é, agora você é feliz porque você é. Ao contrário, o que você é? O contrário do verso 1. Você não é o verso 1, você não ouve e aceita e segue o conselho dos ímpios. Você não imita aqueles que não dedicam a sua vida a Deus. Você não se torna um desses. Ao contrário, totalmente contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A palavra lei aqui é a palavra Torá. A gente sabe que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, olha só que coisa impressionante. O salmista, ele acha bonito e ele encontra satisfação em meditar na lei de Deus. Por outro lado, a palavra Torá significa também conselho. Então, o que o salmista está querendo dizer para a gente? O que eu queria dizer antes, né? Que a gente tem o Novo Testamento, a gente tem então, a gente tem os Salmos, a gente tem livros maravilhosos. Esse cara tinha prazer em meditar em Números, em Levíticos, por exemplo, né? E a gente às vezes fica achando esses livros assim um pouquinho chatos. Só que agora a gente tem todo o conselho de Deus gravado nessa palavra,
Então, aí, Raquel, guarda aí a lista que você fez. Então, olha que privilégio maravilhoso que a gente tem. A gente tem um privilégio de ter a Bíblia toda na nossa mão, na nossa língua, para a gente ler a hora que a gente quiser, com todos os aplicativos, com todas as versões, de todo modo. Poxa, a gente deveria estar satisfeito com isso. A sua satisfação está na lei do Senhor. A palavra lei significa conselho. Qual é a diferença entre o verso 2 e o verso 1? No verso 1, é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. No verso 2, é feliz aquele que tem satisfação no conselho de Deus. Então perceba, são dois conselhos diferentes. Se o verso 1 é contrário do verso 2, o verso 2 é contrário do verso 1. Olha só, o que eu estou querendo dizer? No verso 2, você tem aquilo que você é, que é o contrário do verso 1. Ou seja, se você não é aquele que encontra satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, você é o verso 1. É isso que o salmista está dizendo. Entende? Às vezes, a gente pensa assim, quando eu li isso aqui pela primeira vez, e eu era novo convertido e tal, eu pensei assim, poxa cara, mas eu nunca sentei na roda dos zombadores, né? E a gente pensa, eu que sou de uma cidade aqui próxima, a gente pensa que roda dos zombadores é assim, a boca de fumo, sei lá, né, o boteco lá, pô, da galera caindo bêbada pela rua. Então, cara, eu nunca fui, graças a Deus, a boca de fumo, e nunca, sentei nessa roda dos zombadores, então estou livre disso. Mas não, se o verso 2 é o contrário do verso 1, você deve entender que tudo ao contrário do verso 2 é o verso 1. Está conseguindo entender comigo? Então, olha só, se você tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita de noite, maneiro, você é o verso 2. Mas se você não tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei você não medita dia e noite, você é o verso 1. É isso que o salmista está dizendo para a gente. Você não precisa sentar literalmente, né? Você não precisa estar perto literalmente. Mas o conselho daqueles que não são os que dão o conselho de Deus para a sua vida, já está dominando o seu coração. Conseguiu entender? Então, olha só, se você não medita na lei de Deus dia e noite, se você não tem prazer nessa lei, consolo nessa lei, satisfação nessa lei, que é na palavra de Deus, dia e noite, o conselho dos ímpios já fez morada no seu coração. Onde está o conselho dos ímpios? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Em várias obras, em vários filmes, em várias novelas, em várias séries, em várias músicas, em várias conversas, em vários sites da internet. O conselho dos ímpios a gente aprende na escola, aprende na faculdade, a gente aprende na conversinha com os nossos colegas. O conselho dos ímpios está na boca dos nossos professores muitas vezes. O conselho dos ímpios está na boca de falsos pregadores. O conselho dos ímpios está espalhado por toda parte. Mas você não segue o conselho dos ímpios, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Agora o verso 3 vai dizer o que você é. Olha o que você é. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que imagem bonita. Agora o salmista vai dizer para a gente, numa imagem rural, o que é a sua vida, a vida daquele que segue o conselho de Deus e medita na lei de Deus dia e noite. Você é como árvore plantada, ou seja, você não cresceu por acaso. Quem gosta de jardinagem, aí, agricultura, sabe que às vezes nascem umas plantas assim desejadas, né? E geralmente são as que nascem, né? Nasce uma planta do nada, você não sabe. É claro que ela não nasceu do nada, não foi geração espontânea. Mas sei lá, né? Algum pássaro, alguma coisa levou lá aquela sementinha para lá e brotou a semente. E aí, nasce geralmente a planta que você não quer. Você não é essa planta que nasce indesejável,
Não é isso, você é árvore plantada. John Piper, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, que a imagem aqui poderia ser também assim, é como um agricultor que lança semente e planta uma árvore muito bonita e tudo mais. Mas ele diz que o salmista quis fazer uma imagem muito mais passiva do que ativa. Então, na verdade, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, recebe de Deus a vida, é árvore plantada por Deus, é Deus que cuida dessa árvore, não depende da própria força, não depende do próprio braço, não depende dele, muito pelo contrário, ele foi plantado e foi plantado à beira de águas correntes. O que isso significa? Significa que não é uma água parada, que traz doença, que traz morte, não. É uma água que se renova sempre. Vai sempre trazer nutrientes para essa planta ficar bonita, viçosa. E é justamente o que acontece. A planta, que é você, dá fruto no tempo certo. A gente não dá fruto no tempo todo. A gente não dá fruto toda hora. A gente dá fruto no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso, você já reparou isso, não já? O tempo certo é sempre o tempo de Deus, irmãos, sempre o tempo de Deus. Mas dá fruto no tempo certo. Se o salmista dissesse que dá fruto o tempo todo, a gente ia ver pela nossa própria vida que isso é mentira. Quem dá fruto o tempo todo? Mas a gente dá fruto no tempo certo, ou seja, tudo está sendo cuidado por Deus, todo o resultado está sendo preparado por Deus, tudo está dentro da vontade de Deus, tudo está dentro da força de Deus, do controle de Deus, da soberania de Deus. Essa é a sua vida, tudo no controle de Deus. A beleza no reino de Deus, irmãos, olha só, as suas folhas não murcham. Pensa numa árvore em que as folhas não murcham nunca. Uma árvore sempre bonita, por mais que ela envelheça, por mais que o tempo passe, é uma árvore sempre bonita. Assim é a nossa vida diante de Deus, não é a beleza estética convencional, não é a beleza da indústria da moda, não é a beleza que é veiculada pelas mídias sociais, não, é aquela beleza que não passa nunca, é aquela beleza que é sempre bela, porque é a beleza que se assemelha ao caráter de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao coração de Deus, e essa é sempre bonita. Se você vai escolher uma pessoa, você que estava cantando assim, se você vai escolher uma pessoa para você namorar, com a intenção de em breve se casar, você tem que escolher uma pessoa que seja semelhante a Jesus Cristo, porque ela vai ser bonita a vida toda. Aquela que é só bonita aparentemente, mas que não tem nada a ver com Jesus, essa beleza aí vai passar rapidinho. Passar rapidinho, galera, passa rápido. Sei que olhando para mim é difícil de acreditar. Mas passa. Tudo que ele faz prospera. Tudo que você faz prospera? Na moral, tudo que você faz prospera? Tudo. Tudo. Tudo que você faz prospera. Você planta, nasceu. Você investiu, rendeu. Você criou um negócio, deu certo. Tudo que você faz prospera. Essa palavra prospera significa bem-sucedido, tem sucesso, você tem sucesso. Mas é o sucesso na perspectiva de Deus. Então o salmista está dizendo assim, olha só, tem duas cabeças regendo as nossas vidas, as nossas histórias por influência. Você pode ouvir o conselho de Deus e viver segundo essa mente que é perfeita, mas você pode escolher escutar o outro conselho. Na perspectiva de Deus, se você seguir o conselho dele, você vai ser sempre bonito, você vai ter sempre alimento, nada vai te faltar, mas é o alimento espiritual, é a beleza espiritual. É tudo no tempo certo, mas no tempo espiritual, não no nosso. Você pode buscar também a sua beleza, a sua vontade, a sua carreira, o seu dinheiro, o seu propósito no seu tempo. Mas no final das contas, você não vai prosperar, você não vai ser bem-sucedido. Mas se você buscar a vontade de Deus, você vai. Mas às vezes as coisas dão errado.
No início de 2020, eu resolvi abrir um negócio aqui com a ajuda de uns irmãos aqui da igreja. Pô, o pessoal crente aí me ajudou pra caramba. Abri um negócio aqui em Niterói de aula presencial. No início de 2020. Para pensar. Aula presencial. A China fechou. Não, a China não fechou, né? A China lançou o problema. O problema se espalhou pelo mundo, o mundo fechando, e eu, abrindo um negócio de aula presencial. O que aconteceu, galera? Deu errado. Você está rindo, né, dona Sofia? Vou tirar seu nome aqui da lista de oração, dona Sofia. Anota aí, Raquel. Cara, deu errado. Tudo que eu faço prospera? Claro que não. Mas sabe o que foi maneiro? No meio disso tudo aí fiquei doente e tudo mais. A gente serve aqui no ministério do UP. Fabrício aí, comigo e tal. Cara, o ministério aqui dos adolescentes prosperou. Prosperou. Entende? É nesse sentido. Tudo que ele faz prospera. Prospera? Sim, sim. Quantas pessoas a gente batizou nesse meio tempo? Quantas pessoas receberam esse caminho maravilhoso em Jesus Cristo? Cara, a gente viu muitos milagres. Tudo que a gente fez prosperou com certeza, dentro da perspectiva de Deus. Verso 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Olha a diferença das imagens, né? A imagem daquele que segue o conselho de Deus é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Esse não é o caminho dos que não seguem o conselho de Deus. Os que seguem seus próprios conselhos são como palha que o vento leva. Ou seja, não servem para nada. São jogados fora. Têm uma vida seca, sem valor. Têm uma vida infrutífera. Têm uma vida insegura. Essa é a vida daqueles que escolhem se distanciar de Deus. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui é a diferença de quem estava sentado. Então, olha só, lembra que lá em cima a gente leu assim: conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores, e se assenta na roda dos zombadores. Esses que se assentam na roda dos zombadores não podem se assentar na assembleia dos justos, na comunidade dos justos, não podem tomar assento. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Afinal, quem é justo e quem é ímpio diante de Deus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos somos impuros, todos nós, não há um justo sequer. No entanto, aqueles que receberam o Filho de Deus, a esses lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que diz o Evangelho de João. Ou seja, se nós, pecadores, e todos somos pecadores, se nós cremos no sacrifício santo e puro de Jesus Cristo, entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, se nós, alcançados pela graça e tocados pelo Espírito Santo, enxergamos essa verdade maravilhosa, nós somos declarados justos diante de Deus. No último dia, no grande dia, o Clóvis será perdoado e você também, porque nós já fomos perdoados na cruz do Calvário. Consegue entender? Todos somos iguais, irmãos. Quando a gente ouve que alguém falhou, alguém pecou,
a gente tem sempre que pensar assim, poxa Deus, me livra disso, porque a gente é capaz de fazer a mesma coisa, igualzinho ou pior, igualzinho ou pior. Nunca a gente é superior a ninguém, pelo contrário, diante da graça de Deus, diante do sacrifício de Jesus Cristo, a gente sempre pensa assim, poderia ter sido eu, poderia ter sido eu. Graças a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, graças à cruz de Jesus Cristo, a gente é justificado, declarado justo diante de Deus. A nossa dívida foi paga diante de Deus. Aleluia. A única lição que esse texto apresenta para a gente é que nós somos influenciados por algum conselho. Então, queridos, a questão aqui não é assim, eu sou uma pessoa muito autêntica e eu sou único no mundo, eu sou totalmente livre, autêntico, independente, eu sou autônomo, eu sou eu mesmo. Quando eu era adolescente, eu pensava assim, sou o único, beleza, diferente de todo mundo, ninguém me influencia. E aí, de repente, eu me achei de cabelo grande, ouvindo uma banda chamada Nirvana, sacudindo a cabeça assim com os meus amigos, vestindo uma roupa, meu estilo era grunge. Hoje eles me chamam de cringe, sei lá, né? Eu era grunge. Só que aí, eu não era o único grunge do mundo, existiam milhões e milhões, espalhados pela face da terra. Eu achava que eu era o único, que eu era assim, sabe? Sozinho. Não é assim, a gente é influenciado em maior ou menor medida, todo mundo é influenciado, é isso que o Salmo 1 está dizendo. Só que o Salmo 1 está declarando uma parada maneira para a gente. Está dizendo assim, você pode escolher qual influência vai ser a determinante na sua vida. Se você vai ser o verso 1, ou o verso 2 e 3, do Salmo 1, é isso que o salmista está dizendo para a gente. Quando a gente lê lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, a gente vai ver isso, que as más companhias, elas vão prejudicar a nossa vida. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, em que Jesus vai dizer assim, olha, não juntem riquezas aqui, porque, cara, tudo aqui estraga um dia. Então é a ferrugem, é a traça, um dia essas riquezas aqui vão passar. Vocês têm que juntar riqueza no céu. Lá não tem nada que seja corruptível. Lá tudo é limpo e santo. Lá no céu não tem corrupção. Então aquilo lá dura para sempre. Isso daqui não. A riqueza desse mundo não dura para sempre. Aí o que Jesus vai dizer? Onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. A questão de Jesus, a questão do Salmo 1, não é assim, eu posso viver uma vida em que meu coração esteja onde eu quiser. Não. A questão do Salmo 1, a questão de Jesus no Sermão da Montanha é, escolha bem o seu tesouro. A questão do Salmo 1 não é, eu sou uma pessoa livre de influências, e não vou ser influenciado por nada, nem por ninguém. Não, não, não. A questão aqui é, escolha as suas influências. Escolha como influência o conselho de Deus. E nesse conselho você deve meditar dia e noite. Consegue entender? O coração de ninguém aqui é livre de influência. Não é essa a questão. Isso não está em jogo aqui. Não está sendo discutido. Não. O que está sendo discutido é qual influência. Qual vai ser? A de Deus ou aquela que não vem de Deus? Única aplicação aí para você. Preencha a sua rotina com o conselho de Deus. Preencha a sua rotina com o conselho de Deus. Como que a gente vai fazer isso?
preenchendo a nossa vida com a palavra de Deus. Você precisa estabelecer uma rotina de leitura e meditação na palavra de Deus nesse ano de 2022. Isso tem que ser parte da sua vida. Não pode ser a última coisa que a gente faz, no sentido assim, pode ser a última, desde que você faça, mas não pode ser a última no sentido assim, se sobrar tempo, eu vou fazer. Não sobra, não sobra. Quem tem 2 filhos pequenos aí, não sobra, né? Então, galera, tem que ser parte da nossa própria vida, do nosso dia a dia. Você pega ônibus, você pega barca, você tem algum tempo aí que você tenha que esperar, você espera uma consulta, você espera na fila do pão, sei lá, da padaria, cara, vai lendo a Bíblia. Vai lendo a Bíblia, vai meditando, pensa naquilo que você está lendo. A questão também não é quantidade, é qualidade. Então, se você tiver muito tempo, maneiro, mas tenta fazer isso ser algo que entre realmente no seu coração. Você deve pensar sempre assim, o que esse texto está dizendo? O que esse texto está dizendo para a minha vida? Para a minha vida, como é que eu uso esse texto na minha vida? Sempre assim, o que esse texto diz? O que ele diz para a minha vida? O que diz? O que diz para a minha vida? Preencha a sua vida com a palavra de Deus orada. Entende? Em oração. Então, o que a gente faz quando a gente é reformado? O tempo está acabando, a galera até apagou a luz. O que a gente faz? Já entendi o recado, beleza? O que a gente faz quando a gente é reformado no nosso culto reformado? Então, a gente prega a palavra, a gente ora a palavra e a gente canta a palavra, o que a gente estava fazendo aqui. Então, preenche a sua vida com oração, com a palavra orada. Preenche a sua vida com a palavra cantada. Como? Crie lista de reprodução. Beleza, a gente tem mecanismos na internet para fazer isso. Crie listas de música para você ouvir. Tem as músicas da igreja, tem as músicas do Gol para você ouvir, que são as músicas que a gente toca aqui na igreja. A gente tem as palavras que são pregadas no sábado, na sexta, no Gol e no Up. Cara, as do Up eu não sei, mas as do sábado são maravilhosas. Do Up sou eu, galera, que prego, eu também não posso, né, começar o ano assim. Já basta a minha camisa, que já foi, né, dada pelo Marcão ali, bem no estilo Marcão, né? Tá vendo como é que a gente é influenciado por algum conselho? Até mudei minha camisa. Deixe que a sua vida seja influenciada pelo conselho de Deus. Então, ore a palavra, cante a palavra. Além disso, você tem que ter amizades que te permitam o conselho de Deus. Então, fica ligado, nem todo mundo que está na igreja, infelizmente, ninguém olha para ninguém nessa hora, beleza? Nem todo mundo que está na igreja, cara, é redimido, salvo, gente fina. Lembra que Jesus falou joio, trigo, lembra dessa parada? Então, nem todo mundo. Então, até dentro da igreja, você tem que ter sabedoria espiritual. Peça sabedoria espiritual para Deus. Com quem que você está andando? Mas a pessoa é da igreja, cara. Mas a pessoa é até batizada. Poxa, espero que eu não tenha batizado. Escolha boas amizades, aquelas que te levam a estar em contato com a palavra de Deus, aquelas que te trazem para a igreja, aquelas que te trazem para o culto público, para o culto de oração, para quinta-feira que a gente tem aqui de oração, para o Move. É isso que você tem que ter do seu lado, essa galera que te coloca dentro do conselho de Deus. Faça uma limpa nas suas mídias sociais. Comecei a fazer hoje. Abri meu YouTube, eu fui ver os canais que eu sigo, cara, tem cada canal muito doido. O algoritmo, ele percebeu, o algoritmo percebe umas coisas, né? Tem o negócio do cravinho, né? Tem gente que gosta de ver cravinho sendo espremido, o algoritmo desvenda isso para a pessoa. O algoritmo percebeu que eu gosto de ver vídeo de motorista estacionando carreta. É um negócio assim, para mim, eu não consigo passar aquele vídeo. O cara vai botar a carreta numa vaga assim, eu tenho que ver se ele vai conseguir ainda que seja 20 minutos ele tentando estacionar.
eu estou ali torcendo. Não sei se é porque eu estaciono mal, sei lá. Aquilo está na minha cabeça, o algoritmo reparou. Toda hora entra vídeo de carreta estacionando, eu fico assim, horas vendo carreta estacionando. Esse negócio veio de Satanás para a nossa vida, cara. Então, controle isso. Beleza? Eu dei uma limpa no YouTube, só canal maluco que eu estava seguindo. Aí, dei uma limpa lá. E agora eu vou dar uma limpa no Instagram. Se eu deixar de te seguir... Foi o propósito que eu fiz, beleza? Mas aí você está no direito também, né? De deixar de me seguir também, é o seu direito. Siga aquilo que te edifique. Aí, esse canal aqui é maneiro, traz a palavra de Deus. Vamos seguir essa parada. Eu estou pedindo para você ser alienado? Claro que não, cara, não vai dar para a gente se alienar, beleza? Já é impossível agora. Então a gente está sempre em contato com alguém, né? Todos os conselhos estão à nossa volta. Não é isso que o salmista diz. O salmista diz o seguinte, perceba que lá diz para não seguir o conselho dos ímpios, mas para meditar na lei do Senhor. Então a questão aqui não é que a gente não vai ouvir o conselho dos ímpios, a gente não vai seguir, mas a gente vai meditar na lei do Senhor. É esse o convite que eu trago para você. Transformar sua rotina, a sua vida, de modo que você consiga preencher a sua vida, a sua rotina com a palavra de Deus, cantada, orada, pregada, do jeito que for, mas que você faça a sua rotina em 2022 ser aquela influenciada e totalmente influenciada pelo conselho de Deus, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos aconselha de modo tão maravilhoso. A gente gostaria de viver como o salmista propõe. A gente quer que o Senhor use a nossa vida para que a gente dê fruto no tempo certo. Por favor, Senhor, que tudo que a gente faça prospere dentro da sua própria perspectiva, dentro do seu próprio plano e do seu próprio coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida. A gente te agradece. Em nome de Jesus, amém. A gente vai partir para um momento muito especial do